Polícia Federal diz que pescador confessou morte de Dom e Bruno. Então, assim, toda vez que a gente tem uma confissão assim, muito rápida, muito específica, sempre fica uma pulga atrás da orelha, né? De repente, uma pessoa surge confessando tudo. E aí, pronto, caso resolvido. Sempre suspeito, tá? Isso é sempre suspeito. A Polícia Federal afirmou em entrevista coletiva na noite dessa quarta-feira que o pescador Amarildo da Costa Oliveira, também conhecido como Pelado, confessou. A gente já tinha ouvido falar desse cara, né? Confessou que matou e enterrou os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips, correspondente do jornal The Guardian. Amarildo foi preso em flagrante no dia 7, por porte de munição de uso restrito. O pescador confessou na noite de terça-feira, voluntariamente, a autoria do duplo homicídio, contou com detalhes a dinâmica do crime. De acordo com o relato de Amarildo, Bruno e Don Phillips teriam sido mortos por arma de fogo, informação que ainda precisa ser confirmada. Nessa quarta, com a ajuda do próprio Amarildo, as forças de segurança do Amazonas encontraram restos humanos enterrados. Tá. Polícia Civil não descarta a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas no crime. Além de Amarildo, o irmão dele, Ozenei da Costa de Oliveira, está preso e, segundo a PF, há um terceiro investigado. Existe a possibilidade de decretação de outras prisões. Bom, jornalismo bem declaratório, né? A gente tem que ficar de olho a respeito da perícia. Porque existem coisas que dão corpo pra essa confissão. Mas, novamente, um caso de tanta repercussão, surgiu uma confissão tão categórica, tão rápido, é estranho. Cotidiano, pois é foda o cotidiano. Isso aqui só me deixa com uma pulga atrás da orelha, sabe? E a questão é, quem matou é importante, mas quem mandou matar é mais. E aí, olha só, me mandaram isso aqui. Eu queria que o Hoje Não Abin fosse piada, né? Mas infelizmente nem sempre é. A Abin foi na FUNAI atrás de mim, contra indigenista que deixou o país pra não morrer. Claro que a gente já sabia dessas histórias de indigenistas perseguidos. Só que a morte deles fez com que isso tomasse um novo corpo. Tomasse uma nova evidência, né? A gente jogasse luz em cima disso. O caso do Lázaro, sim. São dois coitados que estão servindo de bode expiatório. É. O caso do Lázaro foi assim, ó. Enterrado e jogado pá de cal em cima, né? O caso do Lázaro você não ouve falar mais. Indigenista é uma pessoa que é responsável por políticas públicas referentes aos povos indígenas. Indigenismo é o nome que vem de lá de trás, que eram as políticas públicas referentes aos povos indígenas. Após denunciar crimes cometidos contra povos indígenas no Maranhão, Ricardo Henrique Rau pediu asilo diplomático na Noruega. Ricardo Rau aqui, né? Acho que é ele aqui, né? No dia 25 de novembro de 2019, Ricardo Henrique Rau, indigenista especializado da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, entregou à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados um documento intitulado Atuação Miliciana conectada ao crime organizado madeireiro, ao narcotráfico e a homicídios cometidos contra os povos indígenas do Maranhão, um breve dossiê. O dossiê denunciou o envolvimento de policiais militares e civis em crimes praticados contra a população indígena na Amazônia Oriental, no estado do Maranhão. Após entregar o dossiê, avaliando estar marcado para morrer, Ricardo Rau solicitou asilo diplomático à Noruega, a partir de contatos que havia estabelecido com povos originários daquele país. Outro evento de maior gravidade que me convenceu de que a situação estava especialmente perigosa foi o envio de um destacamento da ABIN na FUNAI em 2019. Quando a gente viu isso, a ABIN foi na FUNAI atrás de mim. Na hora eu pensei, isso aí virou a Gestapo agora? Um dia depois da ABIN ter ido na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI abriu um processo administrativo disciplinar contra mim. Enfim, muita informação que tem aqui. Nós vemos, gente, uma coisa. Pra vocês terem uma ideia. Vocês conseguem ver como, a partir do golpe e do governo Temer, todos os órgãos de Estado começam a ser aparelhados. Como ele diz, contaminados. Uma das coisas muito graves a respeito de períodos como esse, períodos de autoritarismo, como foi a ditadura militar e como está sendo o governo Bolsonaro agora, é os reflexos que isso tem nas lutas cotidianas. A gente vê como isso aconteceu também na ditadura militar. Porque antes da FUNAI, a FUNAI ela foi fundada durante a ditadura militar. Antes disso, o órgão responsável pelas políticas indigenistas no Brasil era o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. O Serviço de Proteção ao Índio foi descontinuado em 1969 pela seguinte razão. Eu vou até pegar aqui pra vocês. Eu quero ver se eu acho o artigo. Aqui, achei. Relatório Figueiredo. Relatório Figueiredo foi um relatório de 7.000 páginas produzido em 67 pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, a pedido do ministro do Interior brasileiro Afonso Augusto Albuquerque Lima. Ele descreve violências praticadas por latifundiários brasileiros e funcionários de serviço de proteção ao índio contra índios brasileiros ao longo das décadas 40, 50 e 60.
Por que eu tô falando também da ditadura? Durante a década de 60 são as acusações mais graves. Durante a década de 60, o Serviço de Proteção ao Índio virou uma espécie de raposa cuidando do galinheiro. Por conta do relatório Figueiredo e dessas denúncias, o Serviço de Proteção ao Índio foi descontinuado e fundou-se a FUNAI. No final dos anos 50 até 68, o Estado brasileiro submeteu seus povos indígenas a tentativas violentas para integrar, pacificar, aculturar as suas comunidades. Em 67, o promotor público Jader de Figueiredo Correia apresentou o relatório Figueiredo à ditadura que então governava o país. O relatório de 7.000 páginas não seria liberado até 2013. O relatório documenta crimes de genocídio contra povos indígenas do Brasil, incluindo assassinatos em massa, tortura e guerra bacteriológica e química. Relatava escravidão e abuso sexual. Os documentos redescobertos estão a ser analisados pela Comissão Nacional da Verdade, que tem sido encarregada das investigações de violação de direitos humanos que ocorreram nos períodos de 47 a 88. O relatório revela que o Serviço de Proteção ao Índio havia escravizado povos indígenas, torturando crianças e roubado terras. Torturado crianças. A Comissão da Verdade é de opinião de que tribos inteiras do Maranhão foram completamente erradicadas e no Mato Grosso um ataque de 30 cintas largas que deixou apenas 2 sobreviventes. O relatório também afirma que latifundiários e membros do SPI teriam entrado em aldeias isoladas e deliberadamente introduzido a varíola. Das 134 pessoas acusadas no relatório do Estado até agora, não julgaram nenhuma. Uma vez que a lei da anistia, aprovada no fim da ditadura, não permite julgamentos para os abusos que aconteceram nesse período. O relatório também detalha casos de assassinato em massa, estupros e tortura. Figueiredo afirma que as ações da SPI teriam deixado povos indígenas próximos da extinção. Isso aqui é só um pouco a respeito do relatório Figueiredo. Gente, prestem atenção numa coisa. O relatório, ele só veio a público em 2013. Número 1. Nossa documentação acerca dos crimes da ditadura ainda é muito limitada. Muito. Nós sabemos por conta de documentação externa, nos arquivos da CIA, nos arquivos de outros países e por relatos de sobreviventes. E outra coisa, nós estávamos falando sobre impunidade, né? Eu acho que nenhum outro país da América Latina tem a impunidade com os crimes da sua ditadura como o Brasil tem. Até hoje, no Brasil, só uma pessoa foi condenada por crimes da ditadura e não pagou o preço porque morreu antes, que foi o Ustra. O Ustra foi condenado e morreu de velho. Esse cara teve o direito de morrer de velho. Nesse caso do relatório Figueiredo, por mais que o SPI tenha sido descontinuado, ninguém foi punido. Ninguém foi punido. Então vocês entendem, a gente tá vendo uma espécie de renascimento do cenário que provocou o relatório Figueiredo eu não sei como é que eu falo essa palavra, descontinuamento, né? O fim do SPI. Porque, novamente, nós sabemos que o governo Bolsonaro tem muitas semelhanças com o governo militar, e uma das coisas que o governo militar fez foi um verdadeiro genocídio indígena. Genocídio. O Bolsonaro tá honrando os seus ídolos e fazendo a mesma coisa. A FUNAI e o SPI contra o nome? Mais ou menos. As diretrizes são um pouco diferentes. O que não quer dizer que a FUNAI não tenha seus problemas, tem muitos. Mas o SPI ele surgiu na década de 10 sob uma ótica do indigenismo bastante antiquado. Principalmente orientado pelo Cândido Rondon, não sei se vocês já ouviram falar. Inclusive é o nome que batiza Rondônia, que foi um dos indigenistas importantes dessa época, da década de 10. Porque o Rondon foi uma das figuras que denunciou os conflitos que estavam rolando entre povos indígenas e latifundiários, e governos regionais, e interesses de mineradores, né? Então, sim, se ele tem um mérito, é o mérito da denúncia. Mas o Rondon, ele tem uma visão, assim, paternalista acerca do indigenismo. Paternalista. Então, pra época, o mérito dele é o mérito da denúncia, de fato. Mas a gente não pode deixar a época nos blindar da crítica. Porque isso nos blindaria de uma crítica acerca de escravistas, por exemplo. E sim, na verdade, a diretriz do Rondon tem muito a ver com eu falo sobre isso outro dia, mas tem muito a ver com a perspectiva que o governo estava tendo de ocupação dos territórios indígenas e de preservação das suas fronteiras. Só para vocês terem uma ideia, gente, uma das perspectivas do governo dessa época, desde a década de 10, era utilizar os povos indígenas, era trazer os povos indígenas para dentro da nação brasileira, de uma certa forma nacionalizar os indígenas, para que eles se sentissem parte dessa grande nação chamada Brasil,
nação que muitos deles sequer sabiam que existia até o primeiro contato. E, olha só que coisa estranha, e pra gente é extremamente anacrônico isso. Utilizar os povos indígenas como protetores das fronteiras brasileiras. Então a ideia era nacionalizar os indígenas, incutir o sentimento patriótico nesses indígenas e utilizar esses povos como protetores das fronteiras. Eu tenho até uma foto aqui que ilustra isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda no meu computador. Olha só, essa é uma das fotos de uma das expedições do Rondon. Olha só essa foto. São indígenas que foram fotografados na frente de uma bandeira do Brasil. Então vocês entendem, essa foto ela ilustra bem o que eu tô querendo dizer. Era estabelecer contato com os povos indígenas para nacionalizá-los com uma função de consolidação das fronteiras nacionais. E as missões, algumas não tinham o Rondon, né? Mas as missões estão repletas dessas fotos. Outra foto, ó, eu tenho algumas fotos interessantes aqui. Essa foto é interessante também. Ó, essa foto é de uma das missões dos indígenas cantando o hino nacional com o hasteamento da bandeira. E era muito frequente fotos de indígenas trabalhando para serem publicadas nos jornais mostrando, tá vendo? Esses povos são trabalhadores. Eles têm seu valor, eles criam, eles têm artesanato. Então, entendem? O Rondon era bom? Tirem suas próprias conclusões. Eu tô demonstrando para vocês qual era a política da época. Jornal Verdade. Revolta no Equador contra a prisão de liderança indígena. A liderança indígena Leônidas Isa Salazar, presidente da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, foi detida na madrugada da última terça-feira, durante os protestos em massa que tomam curso no país andino. Os movimentos populares, em especial o CONAIE, tomaram as ruas em uma grande paralisação nacional contra a escalada dos preços dos combustíveis. Olha só que familiar, né? A falta de empregos familiar também, concessões de minérios em territórios nativos também familiar, dentre outras medidas antipopulares do governo de direita do banqueiro e atual presidente da República, Guillermo Lasso. Mesmo após a investida autoritária por parte do governo, a CONAIE anunciou que seguirá com a paralisação nacional, até que a presidência responda às 10 demandas da organização. Redução e interrupção dos aumentos dos preços dos combustíveis. Moratória mínima de 1 ano e renegociação das dívidas de mais de 4 milhões de famílias. Preços justos para os produtos do campo, leite, arroz e batatas. Emprego e manutenção de direitos trabalhistas. Suspensão de ampliação da fronteira mineradora e petroleira. Auditoria e repartição integral dos impactos ambientais. Respeito aos direitos coletivos indígenas. Interrupção das privatizações de setores estratégicos da economia. Banco del Pacífico, hidroelétricas e etc. Política de controle de preços da especulação de produtos de primeira necessidade. Investimento urgente nos hospitais, que carecem de insumos, medicamentos e pessoal, além da garantia de acesso dos jovens ao ensino universitário. Desenvolvimento de políticas públicas efetivas contra a violência e o crime organizado. Então, eu só quero parabenizar a Unidade Popular e... Como é que é o nome do movimento? Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, porque eles estão dando um exemplo aqui de luta de massas e de exigência frente a esse governo escroto aí do Guillermo Lasso, que é um banqueiro arrombado que foi eleito nas últimas eleições aí do Equador, que a gente até falou dele no dia. E é isso, né? Esse tipo de coisa, luta de classes a gente expõe, a gente debate, a gente mostra aqui. E é isso, gente.